Há momentos na vida em que o silêncio não é uma fuga, mas uma convocação, um chamado para que o homem abandone as distrações que o mantém preso à própria mediocridade e finalmente encare, sem máscaras, o peso da realidade que o cerca. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto for escravo de si mesmo, e esta frase, dita há séculos, continua ecoando como uma lâmina afiada, atravessando o peito de quem acorda todos os dias, sentindo que perdeu o controle da própria existência. Este vídeo é um espelho diante de alguém que já cansou de ser arrastado pelo caos e começou a suspeitar que existe algo maior do que desejos impulsivos, medos irracionais e expectativas alheias. Aqui, cada palavra é um confronto, cada reflexão é uma porta aberta para dentro, e cada lição é uma tentativa de arrancar você do torpor que o mundo moderno insiste em cultivar. Antes de mergulharmos nas 10 lições de Epicteto que podem transformar sua vida para sempre, faça algo simples, mas decisivo. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos lá. A primeira lição de Epicteto é simples, mas brutal. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essas palavras carregam a força de um terremoto silencioso, capaz de desmontar a estrutura mental de qualquer homem que ainda acredita que o mundo é responsável por sua infelicidade. Quando você desperta para essa verdade, percebe que a vida nunca foi inimiga, apenas um espelho implacável refletindo sua própria interpretação distorcida da realidade. A dor que você sente, o caos que você acredita enfrentar, o peso que parece esmagar seus ombros, tudo isso nasce primeiro dentro da sua mente, antes de se materializar no mundo externo. Epicteto nos lembra que a liberdade começa quando rompemos o hábito de reagir de forma impulsiva a tudo que acontece ao nosso redor. Não é o insulto que machuca, mas o valor que você dá a ele. Não é o fracasso que destrói, mas o significado que você coloca sobre suas quedas. Quando o homem assume o controle de seus julgamentos, ele repreende o destino e diz: daqui para frente, quem decide a minha resposta sou eu. Essa lição não é conforto, é responsabilidade pura. Em um mundo frágil, repleto de pessoas emocionalmente quebradas, disciplinar a própria interpretação é o que separa os que caem dos que permanecem de pé. O domínio de si começa na forma como você lê os eventos que atravessam o seu caminho. Mude isso e o resto seguirá. A segunda lição de Epicteto é um golpe direto no orgulho desatento. Nunca deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e você encontrará a paz. Essas palavras soam como um aço frio sendo pressionado contra o peito, lembrando que a inquietação humana nasce da ilusão de controle absoluto. O homem moderno sofre porque insiste em moldar o mundo à sua pequena vontade, como se a realidade fosse uma extensão de seus caprichos. Mas Epicteto rasga essa fantasia ao meio e revela o que todo guerreiro interior precisa aceitar. A vida não se curva aos desejos de ninguém. A paz não vem de manipular circunstâncias, e sim de alinhar-se com o fluxo inevitável do que é. Quando você para de lutar contra o destino e começa a caminhar lado a lado com ele, algo poderoso acontece. O coração se acalma, a mente se organiza e a alma deixa de tremer diante do inesperado. Isso não significa resignação covarde, mas sabedoria para distinguir o que está nas suas mãos e o que pertence ao movimento impessoal do universo. O homem que exige que tudo aconteça do seu jeito vive ansioso, tenso, vulnerável. O homem que acolhe o que chega e trabalha somente sobre aquilo que pode transformar se torna uma rocha silenciosa em meio ao caos. Esta lição é um convite para abandonar a guerra inútil contra o inevitável
e começar a construir sua força onde ela realmente existe, dentro de você. A terceira lição de Epicteto é uma sentença que revela a verdadeira natureza da disciplina. A liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada pela indiferença às coisas que não controlamos. Essas palavras têm o peso de uma porta que se fecha atrás de você, isolando-o de tudo aquilo que um dia o manteve emocionalmente acorrentado. Para Epicteto, não existe liberdade enquanto você reage como um escravo às opiniões alheias, aos resultados imprevisíveis, às circunstâncias que escapam das suas mãos. O homem que busca ser inquebrável precisa aprender a separar com precisão cirúrgica aquilo que depende dele daquilo que pertence ao fluxo impessoal da existência. A maioria vive aprisionada não por correntes visíveis, mas por expectativas frágeis e vícios emocionais que corroem a vontade. Quando você se torna indiferente ao que não controla, não é que o mundo perca importância, é você que ganha profundidade. É como retirar um peso que nunca deveria ter carregado, permitindo que sua energia se concentre naquilo que realmente pode transformar. Seus atos, seu caráter, sua postura diante da vida. A liberdade não nasce do conforto, mas do distanciamento consciente de tudo o que tenta sequestrar a sua paz. É um exercício diário, silencioso, masculino, que forja dentro de você uma fortaleza moral onde nenhuma opinião externa consegue atravessar. Esta lição é a fundação da força interior. Sem ela, toda disciplina desmorona. Lição 4. É um lembrete brutal de que a mediocridade nasce no conforto. Nenhum grande homem se tornou grande por viver de acordo com o que era fácil. Essa afirmação quebra a ilusão moderna de que evolução é consequência natural do tempo, quando na verdade é fruto de um compromisso diário com aquilo que incomoda, desafia e exige mais do que você inicialmente está disposto a entregar. O homem que busca a grandeza precisa compreender que cada passo dado em direção à excelência passa antes pelo território da dor voluntária, do sacrifício consciente, da renúncia aos prazeres imediatos que fragilizam o espírito. Epicteto não falava de sofrimento inútil, mas de disciplina direcionada, onde a intenção é moldar o caráter com a mesma precisão com que o ferreiro molda o aço. Não existe força verdadeira construída apenas nos dias tranquilos. Ela nasce quando você enfrenta o que teme, o que evita, o que posterga. A vida não entrega conquistas para quem se contenta em permanecer na zona morna, onde nada ameaça e nada transforma. Cada desafio que você escolhe encarar, cada desconforto que você abraça deliberadamente, cada momento em que você diz "eu continuo", quando tudo em você quer parar. Isso é o que o aproxima da versão mais sólida, mais disciplinada, mais consciente de si. Esta lição é um ataque direto à preguiça emocional que paralisa homens inteiros. A grandeza exige dor, não como punição, mas como forja. A quinta lição de Epicteto concentra uma verdade que destrói ilusões e acende a consciência. Primeiro diga a si mesmo quem você quer se tornar. Depois, faça o que for necessário. Essa frase funciona como um portal, separando aqueles que vagam sem direção dos que caminham com propósito firme. A maioria dos homens vive perdida, porque nunca decidiu, com clareza implacável, qual tipo de homem deseja ser. Querem disciplina sem estrutura, força sem renúncia, respeito sem mérito. Epicteto expõe essa fraqueza ao afirmar que identidade não é um rótulo, mas uma construção diária sustentada por escolhas deliberadas. Antes de qualquer ação, é preciso definir o destino interno. Quem você quer ser quando ninguém estiver olhando? Qual é a voz que ecoa dentro de você quando o silêncio se instala? Um homem sem definição
é um homem vulnerável, sempre moldado pelas circunstâncias. Mas um homem que declara a si mesmo seu propósito se torna uma força que o mundo não consegue dobrar. E após essa definição, vem a parte mais dura: agir de acordo. Não existe transformação sem coerência. Não existe evolução sem responsabilidade. Você só se torna aquilo que suporta, repete, persiste. A lição de Epicteto é um aviso e uma exigência. Decida-se e então pague o preço. Toda grande mudança começa com uma decisão, mas só se cumprirá se você estiver disposto a atravessar o caminho com firmeza, sem buscar atalhos. Aqui nasce o homem real. Sexta lição: revela a espinha dorsal da verdadeira força interior. Nenhum homem é livre se não puder comandar a si mesmo. Essas palavras ecoam como um veredicto final contra todos aqueles que vivem arrastados pelos próprios impulsos, oscilando entre desejos contraditórios e desculpas confortáveis. A ideia de liberdade, tantas vezes romantizada, se dissolve quando confrontada com a realidade nua. Você não é livre enquanto for servo de seus hábitos fracos, enquanto sua mente for facilmente seduzida por distrações, enquanto sua vontade tremer diante do menor desconforto. Epicteto afirma que autodomínio não é um estado que se alcança por acaso, mas uma conquista diária, brutal, muitas vezes solitária. O homem que governa a si mesmo aprende a reconhecer o início de suas fraquezas antes que elas criem raízes e estabelece limites internos tão firmes quanto muralhas. Ele não se rende à impulsividade, não negocia sua disciplina, não permite que seu caráter se dissolva na facilidade que corrompe. Autodomínio é dizer não quando o corpo pede conforto, quando a mente pede escape, quando o ego pede validação. É escolher a direção correta mesmo quando ela exige silêncio, enfrentamento, renúncia. Ser livre é obedecer à sua melhor versão, não a mais frágil. Esta lição exige que você abandone o papel de espectador passivo e assuma o comando da própria vida, com vigor, consciência e rigor moral. Sem isso, todo o resto é ilusão. A sétima lição de Epicteto é um lembrete afiado como lâmina recém-forjada. Se alguém te provoca, saiba que é o seu próprio julgamento que o perturba. Essa afirmação desmonta o mecanismo emocional que tantos homens usam para justificar suas reações explosivas, sua ansiedade, sua fragilidade diante de críticas e ataques. Epicteto expõe a verdade que poucos têm coragem de encarar. Ninguém tem poder sobre você sem a sua permissão interna. A provocação só te atinge porque encontra dentro de você um ponto frágil, uma insegurança não resolvida, uma opinião sobre si mesmo que ainda balança ao menor toque. O insulto não humilha. O que humilha é a interpretação que você atribui a ele. O desprezo não fere. O que fere é o eco que você permite que ele tenha dentro da sua mente. A disciplina emocional nasce quando você assume total responsabilidade pelas suas respostas, sem culpar o mundo, sem se vitimizar, sem buscar justificativas. É nesse momento que o homem se torna impenetrável, não porque endurece artificialmente, mas porque aprendeu a examinar aquilo que sente antes de reagir. Ele não permite que os outros acionem botões que ele mesmo já desativou. Cada provocação se torna então não uma ameaça, mas um sinal claro do que ainda precisa ser fortalecido. A ofensa deixa de ser inimiga e se transforma em indicador de evolução. Quando você domina seu julgamento, ninguém mais consegue dominar você. Oitava lição: confronta diretamente o vício humano de se preocupar com tudo que foge ao próprio alcance. Você sofre porque quer controlar o que não é seu. Essa frase, crua e implacável, expõe a raiz de muitas angústias modernas. O homem se atormenta tentando prever o futuro,
moldar o comportamento dos outros, garantir resultados que nunca estarão totalmente sob seu domínio. Essa obsessão cria uma tensão constante, uma sensação de fracasso inevitável, porque o mundo jamais se curvará à vontade de quem tenta governar o que não lhe pertence. Epicteto nos lembra que há uma divisão invisível e sagrada entre o que está nas suas mãos e o que pertence ao destino, ao acaso, ao fluxo natural da vida. Cada vez que você ultrapassa essa fronteira e tenta comandar o que não controla, algo dentro de você começa a se corromper. Sua paz se desfaz, sua força se dispersa, sua mente se esgota. O homem sábio aprende a recolher sua energia, a concentrá-la onde ela realmente pode gerar transformação. Nas próprias escolhas, nas próprias atitudes, nos próprios princípios. Não é passividade, é estratégia. É retirar da vida aquilo que ela sempre tentará lhe roubar: sua clareza. Quando você para de lutar batalhas que nunca foram suas, descobre que a vida se torna mais leve, mas não por ser fácil, e sim porque você finalmente deixou de carregar pesos que nunca deveriam ter estado sobre seus ombros. A 9ª lição de Epicteto expõe uma das verdades mais duras e libertadoras do pensamento estoico. Nenhum homem pode prejudicá-lo sem que você permita. Essa frase desmonta o papel de vítima que tantos assumem ao longo da vida, acreditando que o mundo, as pessoas e as circunstâncias possuem autoridade sobre sua estabilidade interna. Epicteto cutuca essa ferida com precisão, revelando que o dano real não nasce da ação externa, mas da interpretação que você adota como verdade. Um insulto não destrói sua honra. Você a destrói quando acredita no insulto. Uma traição não rouba sua dignidade. Você a entrega quando permite que o erro do outro defina quem você é. O verdadeiro ataque não vem de fora. Vem do espaço vulnerável que você deixa aberto dentro de si. O homem que entende isso desenvolve uma blindagem moral tão sólida que nenhuma ofensa encontra lugar para se instalar. Ele observa, reconhece, analisa, mas não se curva. Ele entende que cada tentativa de feri-lo é apenas uma sombra tentando projetar-se sobre sua consciência. E sombra só existe onde há permissão para a luz se apagar. Essa lição é um chamado à maturidade emocional, ao abandono definitivo da infantilidade que busca culpados. Nada nem ninguém tem o poder de determinar seu valor. Só você. E quando um homem assume essa responsabilidade total, ele se torna uma fortaleza que o mundo pode tentar atingir, mas nunca derrubar. A 10ª lição fecha este ciclo com a clareza de um martelo que cai sobre a mesa e encerra toda discussão. Não busque que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Aqui, Epicteto dissolve o último resquício de ilusão que mantém o homem acorrentado ao sofrimento voluntário. A maior parte da dor que você carrega não vem do mundo, mas da expectativa rígida que cria sobre ele. Você imagina como as pessoas deveriam agir, como os caminhos deveriam se abrir, como os resultados deveriam surgir. E quando a realidade não segue seu roteiro, você se frustra, se revolta e se perde. O homem forte, porém, abandona essa batalha perdida de antemão. Ele não tenta dobrar a vida às suas vontades. Ele se dobra àquilo que a vida entrega, sem perder sua firmeza nem sua direção. Essa aceitação não é submissão. É estratégia de quem entendeu que lutar contra o inevitável é desperdiçar energia que deveria estar sendo investida em superar, crescer, avançar. Quando você alinha seu coração ao que é, em vez de se ferir com o que gostaria que fosse, uma serenidade brutal nasce dentro de você. Uma calma que não depende do mundo, mas da sua lucidez. Esta lição nos conduz ao ponto mais elevado do estoicismo, um estado
em que nada pode arrancar sua paz, porque você finalmente aceitou que a vida não erra. Ela apenas acontece, e o homem sábio caminha com ela, nunca contra ela. No fim, todas essas lições de Epicteto apontam para a mesma verdade. A vida não para esperar que você esteja pronto. Ela segue em frente, firme e indiferente, enquanto você decide se permanece frágil ou se levanta para assumir o controle da própria mente. A força nasce quando você entende que nada muda até que você mude, que nenhuma disciplina ganha forma até que você a pratique, que nenhum princípio transforma você se continuar apenas na teoria. Cada ensinamento que você ouviu aqui é um chamado direto para agir, para abandonar a indecisão, para escolher ser o homem que encara o caos de frente em vez de se esconder dele. O caminho estoico não exige perfeição, exige presença, consciência e firmeza. A vida continuará difícil, continuará imprevisível, mas você não precisa continuar o mesmo. Tudo depende da postura que escolhe assumir a partir de agora. E se você chegou até este ponto, já mostrou que busca mais do que palavras, busca mudança real. Então faça a sua parte. Deixe o like, inscreva-se no canal e fortaleça esse movimento de homens que querem disciplina, propósito e força interior. Sua transformação começa agora.